Pum Pum talvez seja aquele tipo de obra que você talvez nunca leu, nunca tocou, mas só de ver uma imagem de um passarinho ou algumas cenas que costumam ser marcantes, você tem aquela sensação familiar de que já viu em algum lugar. Lembro que meu primeiro contato com a obra foi em um meme do Twitter, que apareceu uma mãe que deu para o seu filho o primeiro volume de Pum Pum. Ela pensou o seguinte: já que tem um desenho na capa, então é pra criança. A aba de comentário desse post era uma atrocidade. Com o tempo fui descobrindo que era um seinen, que é aquele tipo de mangá mais maduro, direcionado a público adulto. Basicamente eu ia assumir Pum Pum conta a história e a jornada de Pum Pum, desde sua infância até sua fase adulta. O mangá começa logo no seu período de infância, onde logo cedo de cara já vemos que ele vive uma vida conturbada. Seu pai era um alcoólatra e sua mãe sofre de problemas mentais, visto que ela tem aquela sensação de ter perdido uma parte de sua juventude. A mãe de Pum Pum é provavelmente aquela pessoa que não aproveitou tanto a sua juventude. Talvez não teve tanta liberdade de fazer o que queria, ou se reservou demais e após ser mãe, ela meio que perdeu a cabeça por não querer mais ser uma dona de casa. O nascimento de Pum Pum é como a sua perda de liberdade, tanto que ela, em um surto, ameaça tirar a vida de Pum Pum e seu pai, meio poucas ideias, faz o que um grande homem faria. Ele desce o cacete. Pum Pum chega em casa e ao ver toda a situação, o pai dele só desperta dizendo: "Ah, acontece, né? Sua mãe caiu." No demais, seus pais se separam e sua mãe é internada no hospital. E seu pai acaba se divorciando dela e mudando para outra cidade no qual ele seguiria outra vida. Isso faz com que Pum Pum passe a morar e ser criado pelo seu tio. Um ponto a se detalhar é sobre a relação de Pum Pum e seu pai. Diferente de sua mãe, Pum Pum já tem uma maior aproximação e intimidade com seu pai. Ele o vê como uma figura de inspiração e de herói. Mas agora falando de Pum Pum, vimos que até então sua vida não é tão agradável e saudável. Mas apesar de tudo, ele ainda é uma criança comum. Ele tem seus amigos de escola, brinca, se diverte, compete, tem seus desejos e paixões românticas, mas uma coisa a destacar é o seu Deus. Basicamente, ele é como a sua consciência interna. É aquela voz que parece para observar, analisar e até sugerir ações e atitudes futuras. Ele é como algo mais interpessoal dentro da pessoa do que algo espiritual externo. Não sei se dá pra entender, mas o conceito de Deus é um pouquinho diferente. Isso é visto em outro personagem que é o Shimizu, que também tem um Deus, mas na sua forma única. Por isso é o menino mais bobo, inocente, diferente dos demais. O seu Deus é representado na forma de Cocô, que comanda uma nave alienígena. Falando desse garotinho conturbado que é o Pum Pum, até então no decorrer da história as coisas são mais tranquilas. Elas têm suas viradas e problemas, mas ainda é bem leve que as outras fases de Pum Pum, que são sua adolescência e fase adulta. Você lê esse mangá e pensa que coisas terão um desenrolar simples, uma narrativa tranquila, mas ao passar de cada fase de Pum Pum, as coisas vão ficando um pouco mais pesadas e você pensa: pô, tomara que melhore, né? E é bacana que não acompanhamos somente a vida de Pum Pum, mas sim os demais personagens que rodeiam já tiveram uma interação com o protagonista, como o caso da Aiko, a menina que até então era o desejo romântico do protagonista, e simplesmente ela é considerada esquisita na escola. Isso se deve por causa de sua mãe. Ela tem um grande fanatismo religioso pelo seu deus, que é um pato. Como eu disse, os deuses são meio individuais para cada um. A mãe dela tenta converter e vender a imagem desse tal deus, batendo de porta em porta e arrastando sua filha junto nessa luta. Tem também o tio de Pum Pum, que a princípio parece ser uma pessoa bacana, e até então o único desse mangá que seria ação pura e saudável. Mas não, ele é um cara extremamente depressivo, possui alguns picos de personalidade. Ele desenvolve esse trauma devido à sua profissão antiga, onde ele ensinava artes de cerâmica para pessoas mais velhas. Entretanto, uma senhora, que é uma de suas alunas, traz sua filha, que por sinal é menor de idade, e aos poucos ele vai se aproximando com a garota sem nenhum tipo de envolvimento até então. Os fatos mais estranhos é a garota ser menor de idade e ele já está envolvido em outro relacionamento com outra pessoa, mas continuando. Em outro dia, ele chega em sua aula e vê que um dos funcionários matou uma de suas alunas. A aluna que foi morta era a mãe dessa menina já mencionada. Isso tudo aconteceu pelo fato de que a menina era torturada e amarrada pela mãe, e no desespero ela tentava seduzir as demais pessoas para poder fazer isso por ela. Então é visto que o tio de Pum Pum é um personagem meio questionável e falho, incluindo a sua futura esposa, que essa daí é extremamente falha. Ao decorrer das fases do Pum Pum, vai ter momentos que mais e mais personagens terão sua aparição e desenvolvimento próprio, e a história de cada um costuma levar esse tipo de padrão mais pesado. São histórias que, por mais absurdas que sejam, não seria de se estranhar que acontecesse na realidade atual, em diversas pessoas. O mangá ele distingue diversas realidades conturbadas que conseguem ser próximas à vida alheia ou até à sua própria vida,
Ele explora grande parte da insanidade humana, dos conflitos gerados por impactos na infância, como por exemplo a mãe de Pum Pum. Em um momento da história ela morre no hospital, ao lado de Pum Pum pedindo perdão e dizendo que o amava. Entretanto, o passarinho tá pouco se fudendo. E ele não conseguiu desenvolver empatia pela sua mãe devido à sua criação. Até momentos de empatia com os outros personagens ele não possui. Simplesmente Pum Pum vai virando um monstro ao decorrer da jornada, entrando em fases cada vez mais autodestrutivas. E isso liga diretamente com a realidade. Ninguém tá realmente sã da cabeça nesse mangá. A loucura, a insanidade, a depressão e demais transtornos psicológicos são presentes em todos os personagens. A história não melhora no sentido das coisas ficarem mais felizes. Vira aquele ditado: a vida vai ficando mais difícil conforme você cresce. Como o mangá aborda diversos temas conturbados e reais, ele acaba se tornando uma leitura cruel, uma leitura pesada. É difícil e estranho explicar como palavras e painéis de passarinho podem afetar sua autoestima e humor. O sentimento passado pelo mangá é de desesperança. A cada capítulo que eu lia, eu estava sentindo um desânimo e uma tristeza ao ler. Não tira o mérito que o mangá é muito bom, eu basicamente adorei. Tanto que só do fato de eu ter conseguido ler até o final já é uma grande vitória e um significado que eu gostei. Mas fica esse ponto: não é um mangá e uma leitura recomendada para qualquer um. Não é algo que irá fazer bem lendo. Pode ser interessante para adquirir outros pontos de vida e perspectiva, mas no geral é uma obra cruel.